A gente volta a falar sobre as fortes chuvas aqui no Brasil. O governo de São Paulo decidiu prorrogar o gabinete de crise da Defesa Civil até a próxima quarta-feira, após as fortes chuvas que caíram no estado. Para falar sobre esse assunto e sobre as condições do tempo para os próximos dias, nós conversamos agora com a diretora do Departamento de Recuperação da Defesa Civil de São Paulo, Major da PM, Tatiana Rocha. Muito boa tarde para a senhora, muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. Major, explica para a gente, por favor, qual que é a situação das chuvas nesse momento em todo o estado, o que a gente pode esperar aí para as próximas horas, para esse começo de semana, depois aí de um fim de semana que trouxe bastante tensão aí para vocês todos aí na Prefeitura, com certeza, né? Bem-vinda. Muito boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho mais de informação. Então, como você disse, o governo do estado decidiu manter o gabinete até a quarta-feira, porque nós observamos a presença e a incidência das ACAS, né, são as zonas de convergência do Atlântico Sul, e que trazem essa chuva contínua em todo o estado. Então, a preocupação ela vai aumentando à medida que a chuva se mantém contínua, uma vez que o solo vai ficando bastante encharcado, e aí a gente vai tendo aí os problemas com possíveis deslizamentos, com enchentes e outras questões que são trazidas por essas chuvas contínuas, né? Então, hoje nós estamos verificando aí no estado o maior acumulado de chuvas ali para o litoral, né? O litoral sul do estado. Então, São Vicente já com 313 milímetros, o Guarujá também uma situação bastante complicada, com mais de 300 milímetros, né, nas últimas 120 horas, e aqui a região da capital, né, no município de São Paulo, já com mais de 270 milímetros de acumulados. Então, nós estamos acompanhando, estamos aqui com a presença de todos os serviços essenciais, né, do estado, o pessoal da Sabesp, o pessoal das concessionárias de energia elétrica, Corpo de Bombeiros com a resposta, o DR, para que nós possamos aí minimizar os efeitos que essas chuvas têm causado em todo o estado. Agora, Major, a gente sempre que há uma circunstância aí de atenção como essa, a gente fica ali sempre buscando dar uma orientação para a população, explicar que tipo de trabalho preventivo pode ser feito para evitar qualquer tipo de transtorno maior, como que as pessoas devem proceder, que tipo de cuidado, o que elas devem prestar atenção para evitar que as chuvas acabem se tornando um problema, uma dificuldade ainda maior nesse momento aí de alerta. Clarissa, eu acho que nós estamos vivendo um momento aí de mudança de comportamento, né? Então, nós da Defesa Civil temos investido muito em prevenção. Então, todo mundo deve ter acompanhado aí o Cell Broadcasting, que é a ferramenta que vai aos celulares das pessoas no momento em que as chuvas pioram ou no momento que eu tenho uma possibilidade de movimentação de massa. Então, o comportamento nosso, né, diante dessas mudanças climáticas e diante desses fenômenos extremos, ele tem que ser um comportamento preventivo. Nós orientamos que as pessoas nos sigam nas redes sociais, no Defesa Civil SP, e acompanhem. Antes de definir a sua agenda, antes de definir o seu dia a dia, acompanhem as chuvas, acompanhem como estará o clima na sua cidade, no seu deslocamento, para que nós possamos evitar mal maior, né? Então, não enfrentem as forças das águas de forma alguma. Então, nós temos acompanhado aí uma diminuição bastante importante, né, nos óbitos e nos problemas diante do autocuidado, mas ainda tem sim aquela pessoa que vai tentar, né, atravessar uma enxurrada, atravessar um local com uma correnteza formada pela chuva e acaba perdendo a vida. Então, a orientação que nós damos é a prevenção. Acompanhem a orientação sobre o clima, sobre o seu dia a dia, o seu caminho, para que você possa passar por esse verão sem ter um problema maior aí, porque as chuvas elas vão acontecer, mas nós podemos evitar e mudar horários, mudar o nosso itinerário para evitar um problema maior decorrente das chuvas. Major, tentando assim trazer casos mais específicos, né, para a população, exemplos mais específicos de como atuar. Por exemplo, vamos supor, eu estou em casa com o meu celular e eu recebo um alerta. Já é motivo suficiente para eu procurar ficar dentro de casa, se eu puder, evitar mesmo sair? Ou é uma questão de ir monitorando caso a caso? Ou uma questão de cautela, melhor ficar dentro de casa? E também como fica a situação de quem já está na rua?
Por exemplo, estou na rua, recebi um alerta. Qual que é a melhor forma de proceder? Qual que é a melhor orientação que a população pode receber aí numa situação como essa? Clarissa, as chuvas de verão, elas são bastante típicas, então são chuvas normalmente que acontecem de forma volumosa e passam rápido. Então, um alerta como esse, se a pessoa estiver dentro de casa, atrasa a sua saída, atrasa o seu compromisso e se mantenha seguro dentro da sua casa. Se você já está na rua e recebeu um alerta da Defesa Civil, busque um local seguro para se abrigar. Então, a importância de saber que quando o alerta da Defesa Civil é emitido, é porque essa condição ela está numa situação mais grave, mais extremada. Então, aguarde para continuar o seu deslocamento, né? Nós assistimos aqui na sexta-feira, aqui no município de São Paulo, depois do alerta da Defesa Civil, as pessoas se mantendo no autocuidado. Nós vimos algumas cenas no metrô, as pessoas não tentaram atravessar aquele volume de água e nós não registramos na sexta-feira nenhum óbito. E isso decorre mesmo dessa a informação, o autocuidado, e é isso que a gente orienta as pessoas. É muito importante que as pessoas não só acompanhem as previsões, mas recebendo um alerta, se coloquem em um local seguro. As chuvas passam e a gente pode continuar o nosso caminho, porque tentar enfrentar esse deslocamento, o problema certamente será maior. Major, a gente observa aí que tem um trabalho de prevenção intenso sendo feito por vocês da Defesa Civil, pelo governo de São Paulo como um todo. Agora, ainda assim, a gente viu aí no fim de semana, né, aquelas imagens tão dramáticas aqui na zona leste de São Paulo, por exemplo, as cenas eram muito fortes, com água realmente tomando as ruas. Qual que é o risco que o estado de São Paulo hoje vive de encarar um risco ali mais intenso? Por exemplo, algo parecido com o que a gente viu, aquela tragédia no Rio Grande do Sul no ano passado. Isso está descartado para o nosso cenário aqui? De que forma que o trabalho de prevenção dá alguma segurança aí para a população do estado de que a gente está preparado para enfrentar essas chuvas? Clarice, o investimento tem sido enorme, né? Não só na área de defesa civil, mas o governo do estado já investiu mais de 1 bilhão na parte de limpeza, desassoreamento de rios, com o programa Rios Vivos. Então, acompanhando em todo o estado a situação dos rios para que nós possamos ter aí um esgotamento dessa água da forma mais eficaz possível. Então, é muito importante não só a prevenção, mas também esse acompanhamento que está sendo feito pelo estado, né? Mais de 270 milhões já foram investidos na área de mudanças climáticas. Então, nós tivemos agora a inauguração do nosso CEPRAM, que é o nosso centro paulista de radares, e que acompanha e monitora todo o clima, né, em todo o estado de São Paulo, com os radares sendo observados em tempo real. O nosso centro de gerenciamento de emergências emite 4 boletins diários. Então, é assim, as mudanças climáticas, elas são uma realidade que acomete todo o planeta, né? Então, nós vemos aí ao redor de todo o mundo, essas mudanças climáticas estão trazendo bastante problemas. Então, o que o governo do estado tem feito é investir sabidamente nas limpezas dos rios, na conscientização das pessoas, na reciclagem de lixo, e tudo isso vai fazer com que nós consigamos enfrentar essas mudanças climáticas de uma forma melhor, né? E trazendo segurança para as pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente precisa e conta com o auxílio das próprias pessoas, né? Que conheçam aí as condições climáticas e adotem o autocuidado, e também aquelas velhas recomendações, né? De não deixar o lixo na rua, entupimento das bocas de lobo. Tudo isso traz condições piores para que as chuvas reverberem em problemas para essas pessoas, né? Muito obrigada por trazer para a gente aqui essas informações, Major. A gente sabe o quanto é importante a gente oferecer para a população essa orientação, ter clareza de como proceder, para até facilitar o trabalho de vocês aí da Defesa Civil, também no governo de São Paulo. A gente agradece muito o esforço também para garantir que a gente atravesse tranquilamente aí esse período de chuvas. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos. Contem sempre com a Defesa Civil e não deixem de segui-la nas nossas redes sociais e se mantenham seguros. Isso vai passar. Muito obrigada.